A paz do Senhor, meus amados irmãos, amém? Louvo a Deus por conhecer mais uma igreja que entrará de mão dada no reino dos céus comigo. Quanto vão entrar para aquele lugar maravilhoso? Diga glória a Jesus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, é uma honra, enfim, conhecer minha digníssima pastora. Rapaz, como eu ouvi falar da senhora na época quando a gente trabalhava junto, e graças a Deus, é uma honra, um privilégio muito grande estar conhecendo a senhora e todo esse povo em nome de Jesus, aos demais aqui, os irmãos, é um prazer enorme em nome de Jesus, amém? Queridos, abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Lucas, do Evangelho de Jesus que escreveu Lucas, lá no capítulo 4, palavra também muito conhecida entre nós, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, e eu quero compartilhar com meus queridos e amados irmãos aquilo que o Senhor tem nos dado ao longo desse tempo, compartilhar aquilo que nós estamos passando nesse momento, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus que escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 18. Se houver alguma falha na leitura, meu auxiliar ficou em casa, na hora da pressa de vir, mas vamos ler em nome de Jesus. Diz assim as Escrituras: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e olhou todos na sinagoga, estando fito nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpre esta Escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunhos e se maravilhavam da palavra de graça que saía da sua boca, dizendo: não é este o filho de José? Versículo 26 diz assim, em nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel, no templo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade, e levantaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém, queridos? Podem assentar em nome de Jesus. É impossível nós entendermos o que está acontecendo aqui sem antes não olharmos atentamente a forma que esse evangelista chamado Lucas transmite a biografia de Cristo para mim e para você. É incrível porque cada um dos evangelistas, talvez e com certeza é bem do conhecimento dos irmãos, que cada um deles passaram a mensagem de acordo com o público na qual eles escreveram. Como assim, pastor? Mateus, ele escreve de forma categórica para os crentes judeus. Por isso, ele escreve e começa os seus escritos afirmando que Jesus, ele é descendente de Davi e descendente de Abraão. Ou seja, é a certeza que as Escrituras apontavam para o Cristo, logo que Cristo era filho de Davi e filho de Abraão. Marcos, ele escreve para os romanos, e nós entendemos ali que ele está mostrando o poder de Jesus, porque em todo tempo ele está ali revelando os milagres que Jesus fez. Ora, chegando em Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas, ele não viu Jesus multiplicar pães e peixes. Lucas, ele se converteu lá em Troas.
numa viagem missionária de Paulo. Mas como agora esse homem está escrevendo no meio do seu Jesus? Como um historiador, médico, ele vai escrever para Teófilo. Teófilo era um grego, acreditamos que de uma patente muito grande, e ele vai começar a contar os relatos que se procederam de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu aprendi o seguinte: texto sem contexto é pretexto para a heresia. Amém ou não amém? Eu aprendi uma coisa, pastor, que todos nós temos uma trajetória e uma história. Quem vê o seu momento agora, não entende a sua história. Quem vê agora o que você está passando, não entende o que aconteceu há semanas, há meses e alguns anos atrás. Então, logo para que nós possamos entender o contexto de que Jesus está vivendo aqui, eu peço que você me empreste um pouquinho a sua atenção, que você não vai se arrepender. Eu quero que você entenda que nesse momento, 400 anos, Deus não falava na face da terra. Há 400 anos, Deus não manifestava o seu poder dentro do templo. Há 400 anos, Deus não falava através de profetas. Há 400 anos, o Senhor não descia para poder receber a adoração dos levitas. Há 400 anos, o Senhor não falava. Dentro desse contexto, é que minuciosamente, esse evangelista agora, ele vai começar a colocar os pormenores no seu lugar. Como assim, pastor? Como Deus voltou a falar? Como Deus colocou a voz dele no cenário do Novo Testamento? E ele começa contando a história de um sacerdote. Eu disse para você que há 400 anos Deus não falava mais dentro do templo. Há 400 anos Deus não falava através de profetas. Agora Deus, ele vai se manifestar de uma forma diferente. A Bíblia fala que Zacarias, ele entra dentro do templo, e quando ele vai oferecer sacrifício, acender o fogo do incenso, de repente aparece um anjo na frente dele. Ele, muito atemorizado, ele se espanta, varoa. O anjo olha para ele e fala o seguinte, e eu quero que você entenda que é aqui que Deus vai romper o silêncio com o homem depois de 400 anos. Deus fala o seguinte, depois de um grande tempo de silêncio: Zacarias, não temas, porque Deus ouviu a sua oração. O que me espanta não é Deus ficar calado 400 anos. O que me espanta é ver um Senhor já de idade, orando sem cessar, mesmo sabendo que tanto tempo Deus não fala. Eu imagino esse homem dia após dia. A Bíblia fala que ele já era idoso, querido. E a oração dele tinha um endereço. Que endereço era esse? Minha esposa é estéril. Minha esposa é estéril. Imagine agora, tanto e tanto tempo, ele não perde o time nem o endereço. Anamadassuri omenegai. Ele não perde o endereço da sua oração. Quando Deus rompe o céu, Deus não fala através da música, Deus não fala através de ninguém, Deus fala para ele. Deus envia um anjo para falar com ele. Não temas, Deus ouviu a sua oração. Eu não sei, mas o Espírito Santo me encoraja a dizer algo aqui. Existem pessoas aqui que ainda estão com o endereço marcado, e Deus me mandou aqui para dizer para você, meu querido, minha querida irmã, não pare, não cesse as suas orações. Se o problema é a madre fechada, eu quero que você entenda uma coisa:
Todas as vezes que Deus quer mudar a realidade de uma cidade, toda vez que Deus quer mudar a realidade de um país, toda vez que Deus quer mudar a realidade do mundo, Deus escolhe um útero falido para valer. Eis aí o meu escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Eu não conheço em nenhuma parte da história que quando Deus queria mudar a situação, Deus não tinha escolhido um útero impossível de dar vida. Quando Deus quer fazer uma na grande nação, Ele escolhe Sara, Alemandassuri, Omenegai. Quando Ele quer continuar a geração e colocar o cetro na mão de Judá, Ele abre a madre de Raquel, Anamandassuri. Era a esposa de Eucana, né, varão? Deus continua te abençoando. Quando Ele quer colocar um profeta na terra, ainda quando a lâmpada estava quase apagando, Deus visita, aleluia, a madre Diana, e agora ela gera Samuel, um dos maiores profetas da antiga aliança. Eis aí, querido, eu quero te dizer uma coisa: está demorando a promessa, não está? Deus está gerando, e quando colocar o pé no chão, Deus vai tremer a terra. Tenha paciência. Eu gosto dessa palavra paciência, porque a paciência não pertence a Deus, a nós, perdão. Deus fala assim o seguinte: porque esperaste a palavra da minha paciência. Então a paciência pertence a quem? Pertence a Ele. Não tem paciência? Peça a Ele. Só que em Romanos capítulo 5 ela fala o seguinte: as tribulações produzem a paciência. Amém ou não amém? Fica difícil de dar glória, não fica? Eu acho que depois dessa, muito crente vai parar de pedir paciência. Quer paciência? Deus vai te dar tribulações, mas fica tranquilo, as tribulações vão produzir para você agora esperança. A esperança para a árvore cortada. Aleluia. Aleluia, Deus. O evangelista continua o seu relato, e ele agora vai começar a desdobrar esse tempo em que o Senhor falou a pequenos pontos. Até aqui, querido, eu quero que você entenda que em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele descia sobre a vida de uma pessoa e depois ele ia embora. No Antigo Testamento, minha pastora, nós vamos ver diversas vezes a seguinte expressão: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Todas as vezes que o Espírito Santo descia, ele ia embora. Agora Deus não começa falando de uma forma tradicional, usando um profeta dizendo assim diz o Senhor. Ele manda um anjo. Alguém entendeu? Ele não fala de acordo com o que as pessoas estão acostumadas. Ele quebra o protocolo e ele envia um anjo. O mesmo anjo que agora vai a Zacarias, vai a Maria. Aleluia. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Vai doer um pouquinho, homens de Deus, mas em nome de Jesus, é para o meu e para o seu bem. Zacarias, ele pondera com o anjo. E o anjo, Deus não manda, querido. Eu quero que você entenda isso aqui, Deus não mandou. Mas quando eu vou entender que isso vai acontecer, o anjo responde assim: eu assisti perante o Senhor, mas porque você não creu, tu ficarás mudo. Ele só fez uma pergunta, querido. O mesmo anjo agora vai para Maria. E agora ele fala com a Maria: Maria, aleluia, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo. Mas ela pergunta: mas eu ainda não conheço homem, eu não sou casada, eu sou virgem.
é uma indagação muito semelhante com a do homem. Amém ou não amém? Qual é a diferença entre Zacarias e Maria? A diferença de Zacarias e Maria era que Maria, ela era da linhagem, sim, de Davi. Maria era uma mulher de Deus. Maria, ela foi agraciada pelo Senhor, porém, Maria não era sacerdote. Alguém pegou aqui. Maria era escolhida de Deus, amém ou não amém? Mas Maria não era sacerdote. Em nome de Jesus, sacerdote da casa. Estou falando com você, homem. Quando Deus falar com você, ouça, obedeça, creia, porque o contrato com Deus não foi com ela, foi com você. A mulher pega o fruto, nada acontece. E o homem come, tudo acaba. Você está entendendo esse negócio aqui, amém ou não amém? Opa. O negócio é com você, varão. A casa está contigo. Ela edifica, você protege. Você está entendendo esse negócio aqui? Agora, por que o anjo coloca Zacarias mudo? Porque se o sacerdote, que é o sacerdote, não acredita, como é que... Alguém está entendendo aqui, não dá? Se o sacerdote não acredita, como é que ela... Para não colocar confusão dentro de casa, fica mudo, meu filho, que é melhor, em nome de Jesus. Ele continua, varou. Ele continua trazendo a voz de Deus mais para perto. Aí, de repente, João Batista nasce, amém ou não amém? Glória a Deus. Só que João Batista era de uma linhagem específica. João Batista não era da tribo de Dan. João Batista não era de qualquer tribo, não era da tribo de Judá. João Batista era da tribo de Levi. Então, olha só isso aqui, querido. João Batista era da tribo de Levi. Se ele era da tribo de Levi, ele tem sobre seus lombos a farda sacerdotal, amém ou não amém? Então ele tinha que ir para onde? Para o templo, porque no templo Deus ainda não falava. Havia 400 anos de silêncio de Deus. Deus não falava no templo. Então agora é necessário, na minha e na sua ótica, que se Deus encheu alguém, logo ele vai para o lugar aonde ele tem que ir. Só que o problema todo, varão, é que quando Deus quer quebrar protocolo, Ele quebra a espinha de qualquer um. Sabe por quê? Porque esse homem não coloca estola sacerdotal. Esse homem não coloca no peito as 12 tribos de Judá, as pedras das 12 tribos de Judá, não! Esse homem agora vai colocar uma roupa de animal no corpo. Esse homem não vai comer parte do sacrifício que era devido a ele no templo. Esse homem vai comer gafanhotos e mel silvestre. O negócio aqui é complicado, por quê? Porque agora, para ele poder fazer aquilo que Deus quer que ele faça, ele vai ter que abrir mão da posição que ele tem por direito. É difícil, querido. É difícil. A herança é sua. Mas quando Deus quer te chamar para algo diferente, não adianta. Tem que abrir mão. Se João Batista vai para o templo, ai, querido, uma coisa inusitada não acontece. O que não acontece? O deserto não estaria cheio. O deserto não estaria cheio. O deserto é um lugar de passagem, amém ou não amém? Todos têm que passar pelo deserto lá no Oriente Médio para chegar em algum lugar. Chegar para nascer em Samaria, tem que passar pelo deserto. Chegar em qualquer outro lugar, tem que passar no deserto. Você acha que só você que passa no deserto, né?
Você pensa que só você está no deserto, só você está na prova. Ah, querido, fala com o teu vizinho aí. Se eu não estiver passando, eu já passei. E acredite, vou passar de novo. Santo. O problema não é estar no deserto, querido. O problema não é andar no deserto. O problema é quem está com você no deserto. Por quê? Porque se você pode estar no melhor lugar do mundo, se você estiver com a pessoa errada, vai ser o pior lugar do mundo. Mas se você estiver no deserto e Deus estiver com você, ai, 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 ai. Ninguém entende. Ninguém entende, querido. Como é que pode naquela localidade, usando aquela roupa, comendo aquele tipo de comida? Ah, não, como é que pode? Deus escolheu, querido. Deus escolheu. Aleluia. A voz agora é instaurada em um lugar diferente. Aonde? No deserto. A voz de Deus, que outrora estava calada, a voz de Deus, ninguém calou, ele se calou. A voz que outrora ecoava no templo, a glória que agora ecoa no deserto, faz com que as pessoas cheguem lá. Eu esqueci de falar uma coisa, querido. É sobre a presença. Quem crê que a presença de Deus ainda muda situações? A presença de Deus, deixa eu te falar algo aleluia. Não existia nada no mundo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aonde o Espírito de Deus está, ali existe uma criação. Eu quero que você entenda uma coisa. Se existe um lugar onde Deus gosta de trabalhar, é aonde não tem forma e é vazia. Quando existe muito achismo, quando existe muito eu, Papai do céu até usa, mas até usar, aleluia, passa no estreito, varão de Deus, que só Deus. Quando a esposa de Zacarias, Isabel, quando Isabel, ela recebe Maria na sua casa, o menino tinha 6 meses que não mexia. Eu imagino, com o relato de Êxodo, que os meninos hebreus, quando estavam no ventre da mãe, eles já eram pentecostais desde lá de dentro, sabe? Porque lá no livro de Êxodo fala que os meninos eram muito fortes. Imagina a preocupação dessa mãe. Deus falou que ia dar um milagre. O milagre está crescendo, mas não se mexe. Alguém entendeu? O milagre Deus prometeu, está sendo gerado, mas não dá notícia de vida. Parece que está crescendo, mas está parado. Como assim? É porque a presença ainda vai chegar. A Bíblia fala que Maria, ela chega na porta e ela sauda Isabel. E a Bíblia fala que só com a saudação que sai da boca de Maria, João Batista começa a mexer. Aleluia. Ai, 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 oh meu Deus do céu. Isabel, aleluia, é cheia do Espírito Santo e começa a profetizar. Depois desse dia, Jesus vai para um lado, João vai para o outro. Depois desse dia, Maria vai para um lado e Isabel vai para outro. Jesus tem que ir para o Egito, querido, para não morrer. Jesus tem que ir para o Egito para não morrer. Mas para que se cumprissem as Escrituras. João nunca mais viu Jesus. Certo dia, João estava batizando. João não tinha visto Jesus. De repente Jesus aparece. Ele olha Jesus e diz: eis aí. Aleluia. Alguém já entendeu aqui em cima?
eis aí. Mas ele nunca viu, eis aí o Cordeiro de Deus. Mas ele nunca ouviu a voz dele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele conhece ele? É a presença de Deus. A presença dele é onde chega, faz a diferença. A presença dele faz com que você conheça a voz dele. É a presença dele que faz você tomar as decisões que ele quer. É a presença dele. João está agora batizando. Batiza Jesus. A voz de Deus agora está ecoando através da vida de João. Aleluia. João está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas estavam sendo batizadas por João. Gente, estava funcionando o negócio. Por quê? Porque a voz de Deus não estava mais no lugar onde acostumava estar. Agora está no deserto. A voz de Deus agora estava no deserto. Até que chega um carnudo dos infernos, vê uma dança e fala o seguinte: minha filha, peça aquilo que você quiser que eu te darei, até metade do meu reino. E ela fala o seguinte: eu quero a cabeça de João Batista. João Batista é preso, querido. A voz não tem mais voz no templo. Agora não tem mais voz no deserto. A voz de Deus aparentemente estava calada. Mas de repente alguém faz algo absurdo. O que é, pastor? Em uma sinagoga pequena, um lugar que cabia no máximo 50 pessoas, fazem um culto e chamam um homem para poder pregar. Quem? Jesus. Não é João Batista que vai pregar, é Jesus que vai pregar agora. Chegamos agora onde nós acabamos de ler. E é aqui que eu quero começar minha pregação com você. E a minha pregação hoje é o preço da unção. O preço da unção. Jesus, ele vai começar a pregar e ele abre os escritos. Só quem está passando no vale que vai entender essa pregação. Se você não está passando no vale, pode fechar os ouvidos, não é para você. Mas se você estiver num vale igual a mim, meu amigo, vem comigo em nome de Jesus. Jesus começa dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim. E aqui eu quero pontear alguma coisa com você. Ele falou que o Espírito de Deus estava sobre ele e ungiu. Unção, quando nós falamos de ungir, de unção, no Antigo Testamento, para ungir alguém ou algo, era necessário ferramenta. Que ferramentas era essa, pastor? Uma, eu vou dizer agora, não vou entrar nesse mérito agora. Azeite e chifre de azeite, não vou entrar nesse mérito agora. Outro dia, varão. Amém? Mas, de um outro lado, havia outra ferramenta para unção. Vaso e 3 especiarias de óleo. No Antigo Testamento você vai ver, sabe, muito esse tipo de unção: azeite e óleo. Azeite e óleo, cada um servia para um fim específico. Mas quando o negócio era adoração, o negócio era óleo. Tem gente já lembrando do salmo lá: é como óleo que desce da barra. É isso aí, varão, é isso aí. Vem comigo. Quando o negócio era adoração, era óleo. E para fazer o óleo de adoração era necessário 3 tipos básicos de especiarias: a ônica, a astaroque e o gálbano.
cada uma dessas especiarias exalava um cheiro único e singular, tão único, varão de Deus, que Deus falou que seria proibido eles fazerem para si mesmo, porque era santo. Ébano, ônica e gálbano. Engraçado que, astaroque. O astaroque, ele era uma planta que retirava de dentro da água. Alguém entendeu? Era uma planta que era retirada de dentro da água. Então essa planta, quando chegava na mão do perfumista, ela não precisava ser tão trabalhada para o nome de Deus. Qual é o nome dele? Pastor Leandro. Pastor Leandro, essa especiaria, quando chegava na mão do perfumista, ela não precisava ser tanto trabalhada. Por quê? Porque ela estava imersa na água, então não tinha tanto trabalho com ela. Por quê? O perfume dela era exalado da seguinte forma: apertava só um pouquinho e ela começava a gotejar no chão. Aleluia. Alguém já entendeu aqui? Não precisava de tanto trabalho com essa planta. Por quê? Porque apertava só um pouquinho, ela começava a gotejar no chão. Aí você entende porque em Mateus capítulo 5, Jesus fala: bem-aventurado aqueles que choram. Aleluia. Era só apertar um pouco, o bom perfume já subia. O problema estava na ônica. Por quê? A ônica era difícil de pegar essa planta, porque ela ficava muito funda, ela ficava dentro de um abismo, e para resgatar a ônica, para poder adorar, tinha que ir na profundeza. Amadassuri, homem, legal. Tem ônica aqui dentro, tem ônica aqui dentro, tem ônica aqui dentro. Deus teve que ir lá dentro, varão, resgatar, limpar, para depois fazer o quê? Colocar fogo. Deus teve que, vou falar de novo, Deus teve que ir lá, limpar, lapidar lá no fundo, para quê? Para tacar fogo. É por isso que esse tipo de adorador, você começa a cantar aquele louvor: adorador, não precisa falar mais nada, o fogo já está nele, ele vai sapateando, ele vai rodando, ele levanta as mãos, ele adora, porque ele é fogo. Deus assinou com fogo. A outra especiaria era o gálbano. O gálbano, ele é tremendo. Gálbano, o perfume dele, dentre todos esses dois, era o mais perfumado. Mas para que o perfume dele pudesse ser exalado, tinha que machucar, tinha que pegar o formão e começar a machucar, começava a torcer. Infelizmente, querido, infelizmente, tem pessoas que são como gálbano. Para entrar dentro do propósito de Deus, Deus tem que tirar coisas. Tem pessoas que é igual gálbano. Para poder Deus fazer, tem que tirar coisas. Para Deus fazer, Deus tem que tirar pessoas. Para começar a entrar no propósito, Deus tem que tirar casa, Deus tem que tirar carro, Deus tem que tirar emprego, Deus tem que fazer, porque senão não faz. Mas que Deus ruim é esse? Não, querido. Ele prefere
te ver irritado do que te ver perder você. Ele prefere ver você chateado com ele do que perder você. Tá doendo, tá machucando, entra no propósito. Tá doendo, tá machucando, entra no propósito. Jesus fala: o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu. Não existe unção sem preço, querido. Não existe unção sem preço. Existe alguém aqui dentro que está orando para que Deus abrisse uma porta. E assim diz o Senhor na sua vida: vá para dentro do seu quarto e vai pagar preço. Tu não está preparado ainda, rapaz. Em nome de Jesus. Tem pessoas, infelizmente, que é só perdendo. Tem pessoas, infelizmente, que é só perdendo. Você pega a vida de Davi. Davi, ele pecou. Davi, ele disse que a espada não sairia da casa deles, e Deus falou: assim seja. Mas quando Deus toca no filho dele, ele deita, ele jejua, ele coloca pano de saco, ele acontece para que o Senhor possa de repente curar o menino. O menino morre e nada dá jeito. Mas quando eu olho para Jó, aleluia, Jó não sabia o que estava acontecendo. Ele perdeu casa, perdeu gado, perdeu filho, perdeu saúde, perdeu tudo. Mas quando perguntaram para ele: Jó, e agora? Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Mas Jó, seus filhos morreram, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, o mesmo Deus que restituiu a vida de Jó vai restituir a sua vida. Porque Deus foi tentado sem causa por ele. Mas se você pisou na bola como Davi, aguenta as pontas. Se pisou na bola como Davi, em nome de Jesus, vai passar. Enquanto não passa, aguenta. Enquanto não passa, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Enquanto não passa, Salmo capítulo 51, eu pequei, aleluia. Enquanto não passa, bem-aventurado é quem? Eu, você, que não andamos segundo o curso miserável desse mundo, mas esperamos no Senhor plantados, aleluia, e no tempo certo Ele vai frutificar. O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Segunda coisa, o primeiro preço é pagar preço. O segundo, pastor, o segundo preço é a humildade de Jesus, que às vezes não dá para entender. Quem está falando é Deus aqui, querido. Deus está falando aqui, ó. O Espírito Santo de Deus me ungiu. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, pastor Fabrício? O que está acontecendo aqui, Paulo explica em Filipenses capítulo 2. Para que em vós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, até a figura de servo. Pastor, o que você está querendo dizer? Humildade. Pastor, o que é humildade? Humildade é você ter muito e viver como se não tivesse nada. Humildade é: eu poderia até humilhar, mas não humilho porque sou filho de Deus. Humildade é: eu tenho para poder mostrar que tenho, mas eu não a mostro porque eu tenho, porque tudo que eu tenho não pertence a mim, pertence ao Senhor.
Como é que um pregador diz que é pregador da palavra e não tem humildade? Como é que o levita diz que é adorador? Como é que um empresário pode dizer que foi Deus que deu a ele a empresa, se todo mundo que ele vê, ele atropela como se não tivesse amanhã? Que é unção, querido? A unção que eu estou dizendo não é só de pastorear, não é só de pregar, não é só de cantar. A unção é a unção de empreender, é a unção de criar seus filhos, é a unção de ser sábio, é a unção que vem de Deus. Olha só, Tiago fala o seguinte: se você não tem sabedoria, peça ao Senhor que dá, e ninguém lança em rosto. Que é unção? Primeira coisa, pague preço. Segunda coisa, seja humilde. Seja humilde em nome de Jesus. Sim, terceiro preço da unção. Nós lemos aqui que quando Jesus fechou o livro e disse: essa profecia se cumpre hoje. Ai, ai, ai. O problema não é a profecia. O problema é quem recebe a profecia. Ele começa agora dizendo o seguinte: começa agora a julgar o profeta. Vem cá, esse aqui não é filho de José? Ele lá não é filho de Maria? Ele não é o carpinteiro? Como é que ele está falando que o Espírito de Deus está sobre ele? Eles começam agora a indagar Jesus de quem é esse camarada para dizer que ele é alguma coisa se ouvir ele nascer. Quem é esse camarada para dizer aqui que ele é alguma coisa, que Deus ungiu ele alguma coisa, que ele faz alguma coisa? Se eu conheço mãe, conheço pai, conheço tio, conheço avó, eu conheço a família toda, ele não é ninguém. Ah, Jesus agora fala o seguinte: o que vocês estão fazendo aqui, eu tive que fazer lá no passado. Sabe por quê? Lembra do meu servo Eliseu? Vocês rejeitaram. Seca aconteceu e eu tive que levar ele para fora para poder sustentar uma viúva. Lembra de Eliseu? Eliseu, meu servo, lembra? Tinha muitos leprosos em Israel, mas eu curei um Ciro. Eu curei um estrangeiro através da mão dele. Pastor, eu não estou entendendo. Que preço é esse? O preço da rejeição, meu camarada. Não existe sucesso em Deus sem que antes você tenha sido rejeitado. Davi só era Davi porque foi rejeitado pelos seus irmãos. Samuel só era Samuel porque Samuel, durante um tempo, foi rejeitado pelo povo por causa dos pecados dos filhos de Eli. Josué, foi rejeitado durante um tempo. Mas quando Deus começa, eu já estou adiantando o negócio já. Então vamos lá. Ele foi rejeitado, mas quando Deus fala no ouvido dele, hoje, ninguém pegou. Ele estava sendo rejeitado por todos, mas Deus fala no ouvido de José: hoje, eu começo a te fazer grande no meio de Israel. Diga ao povo que marche. Os levitas vão na frente. Ninguém está entendendo nada. Os levitas não tinham fé suficiente. Vão morrer afogados. De repente eles dão o primeiro passo e a água recua. Dá o segundo passo, a água recua. Dá o terceiro passo, a água recua. Quando eles olham para trás, não dá mais para ver da onde eles saíram, porque o mar está se abrindo e o povo glorificando. O mar se abrindo e o povo glorificando. Não há ninguém que tenha sido rejeitado durante um tempo. Não há ninguém que aprendeu com Jeová lá no anonimato, e quando chega a hora, Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer, meu amigo. Eu sei que é uma palavra difícil, que ninguém quer pagar preço, mas eu estou terminando agora em nome de Jesus. Quando Jesus fala isso, o povo quer matar Jesus. E é aqui que eu quero que você entenda um milagre escondido aqui dentro. Por quê? Porque todos eles agora começam a empurrar Jesus para um precipício. Bom,
Nós todos somos brasileiros, nós vimos aquele episódio terrível, tétrico, de uma moça que foi confundida com uma pessoa que fazia magia negra com crianças. E todas aquelas pessoas se amontoaram ao redor dela e infelizmente aconteceu uma fatalidade horrível. Por quê? Porque eles tiraram a vida de um inocente. E segundo, porque todos eles quiseram fazer justiça com as suas próprias mãos. Tendo isso em vista, aquela imagem horrível que eu e você vimos, é isso que acontece com Jesus. Todos na sinagoga agora vão encurralar Jesus para que Jesus possa cair no despenhadeiro. E agora a palavra de Deus diz assim, no versículo 30: e porém passando pelo meio deles, retirou-se. Como é que Jesus passou no meio deles? Quando eu e você lemos essa passagem, nós entendemos que Jesus tem alguém aqui, ele vem para cá, ele passa por aqui, ele passa assim, passa e vai do outro lado. O problema todo é que quando as portas estavam fechadas no cenáculo, não é assim que Jesus faz. Todos estavam trancados dentro daquela casa, e Jesus, ele ultrapassa a parede e diz: paz seja convosco. Eu falei: Senhor, será que foi isso que aconteceu? Então eu fui dar uma olhadinha o que essa palavra aqui no meio deles, no grego, e no grego essa palavra era messo, e messo é uma palavra muito usada na anatomia para poder falar de um lugar chamado o ligamento peritoneal entre a parede abdominal e as suas vísceras. Ou seja, se o que Jesus fez foi literalmente atravessar todos eles, por dentro deles, qual é o próximo passo para que nós possamos ter uma vida em retidão perante a Deus? Se Jesus ultrapassou todos eles, qual é o preço que se paga pela unção? Coisas extraordinárias vão acontecer. Alguém entendeu aqui? Qual é o preço da unção? Meu irmão, depois que você está aprovado por Deus, eu quero dizer uma coisa para você: esteja pronto para viver um extraordinário de Deus. Sabe por quê? Tudo que você vai apontar na sua vida, você dizer: é milagre de Deus, é milagre de Deus, é milagre de Deus, é milagre, é providência, é milagre, é providência, é milagre. Porque não vai bastar você dobrar o seu joelho perante a Ele, para que Ele se coloque de pé perante você e lhe fazer aquilo que você pede. Vale a pena. Para terminar, eu digo para você uma coisa: eu quero chamar o meu irmão aqui em nome de Jesus, para poder estar louvando aqui rapidamente. Existe algo em nossas vidas plantado pelo Senhor Jesus que se chama sonho. Sonho, muito mais do que algo que acontece de forma esporádica em nossas vidas, é uma forma de Deus compartilhar com você os planos dele na sua vida. Existem pessoas aqui com os sonhos que estão frustrados. Existem pessoas aqui que precisam de uma providência do Senhor. Eu quero chamar você aqui à frente em nome de Jesus. Enquanto o varão vai orando, eu peço em nome de Jesus que, pastora, você pode ajudar a orar? Enquanto nós estaremos orando em posição de mãos, a senhora pode orar em nome de Jesus? Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
é apenas os sonhos desse lado de cá, em nome de Jesus. Se concentre nessa parte direita aqui, as pessoas dos sonhos aqui, em nome de Jesus. Agora eu quero chamar as pessoas enfermas em nome de Jesus. Desse lado de cá, do lado esquerdo, as pessoas enfermas em nome de Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai das luzes, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que mesmo a unção que pairou, Senhor, sobre aquele lugar na qual o Senhor Jesus Cristo estava, Senhor, eu te peço que o Senhor venha agora sobre a vida de cada um, Senhor. Pai amado, aqui, Senhor, tem pessoas com os sonhos que foram frustrados, pessoas, meu Pai amado e querido, que precisam de um milagre urgente. Eu peço ao Senhor, meu Pai amado, que o Senhor venha providenciar, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos, nós imploramos a Tua presença nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha tocar em cada vida nesse momento. Que o Teu poder seja notório nesta terra sobre cada vida. Vai tocando agora, meu Pai amado. Que uma unção sobrenatural venha descer sobre esta vida, sobre esta mulher neste momento agora, Senhor da glória. Vai tocando agora, meu Pai amado, nesta mente. Vai tocando nesse coração agora. Entra com a Tua providência. Joga por terra toda doença. Joga por terra toda dor. Joga por terra toda inflamação. Vai tocando nos ossos. Toca no sangue. Toca no músculo. Toca na pele. Toca, meu Pai amado, na vitória. Jesus se abastece e me deixa agora. Está pelejando nessa noite. Sustenta tua serva. Sustenta tua serva nessa terra. Espírito Santo, qualquer recurso me aliviando e me deixando na tua providência. E toda vez que eu quero paz, Ele aparece pra me fazer receba a tua vitória. Receba nessa noite. Eu chego lá, foi por causa dele que eu receba nessa noite a tua vitória. A vitória na tua casa, a vitória na vida do seu marido, a vitória na vida do seu filho, do seu casamento. Por causa dele que eu ainda continuo. Espírito Santo, por causa de Jesus, sempre me toma posse nessa noite. Toma posse nessa noite. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Espírito Santo do céu, me deixa noite. É difícil, cansativo, mas Ele tá lá. Me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. Nós queremos em Ti. E toda vez que nós eu queremos a Tua providência, Ele aparece pra me avançar. Eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu não parei. Receba nessa noite, varão. Receba nessa noite, varão. Toma posse aí. Exercita a tua fé. Profetiza. Profetiza. Que eu não parei é por causa dele. Profetiza a tua vitória. É por causa dele. Profetiza a tua vitória. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É que a sua presença me faz. Olha ela aqui. Olha aqui. Espírito Santo, continua no nosso meio. Continua agindo. Beleza.
guerreando, Jeová. Vai guerreando nessa noite. Vai liberando a vitória. Vai liberando a cura. Vai liberando porta aberta nesse lugar. É Ele quem me faz resistir. Eu tô bem porque eu tenho alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, cante. É que a sua presença me faz em meio às guerras ficar em paz. É que a sua presença me faz ficar em paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa unção é dada para quem é filho. Essa unção é para aqueles que já entraram no Santo dos Santos. A minha pergunta aqui essa noite é: tem alguém aqui que quer renovar os seus votos com o Senhor? Tem alguém aqui que quer vir para Cristo no dia de hoje? Amém. Se não estiver, eu quero aqui agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? E as palmas louvam o nome do Senhor nessa noite, em nome